Toda crença é apenas um pensamento que se repetiu até parecer verdade. Nenhuma delas é permanente. Todas estão armazenadas na mente subconsciente e atuam automaticamente, como programas rodando em segundo plano. Elas moldam nossa experiência de forma contínua. Por isso é tão importante prestar atenção nas palavras que usamos, nas ideias que repetimos e nos padrões que seguimos. Questionar tudo é essencial. À medida que você se torna consciente do que sustenta seus pensamentos, emoções e escolhas, o que é falso começa a se desfazer por si só. E com cada dissolução, sua vida se torna mais leve, mais livre, mais verdadeira. Quando deixamos de lado as crenças que criam barreiras internas, começamos a acessar uma forma de viver muito mais leve, fluida e verdadeira. Ao liberar o que não é autêntico, nossa experiência se transforma, e aquilo que antes parecia difícil ou inalcançável torna-se simples e natural. A vida começa a fluir sem esforço, como se tudo se encaixasse sem resistência. Estou vivendo um estado de paz e alegria que não depende de nada externo. Não é uma alegria efêmera ou motivada por eventos. É uma sensação profunda e contínua, como uma chama que nunca se apaga. Essa alegria constante não vem de conquistas, relacionamentos ou situações específicas. É uma presença que brota de dentro, um contentamento espontâneo que surge sem razão. Não há como compará-la com os momentos passageiros de euforia que o mundo costuma oferecer. Essa felicidade não cansa, não diminui, não exige, ela apenas é. Um estado renovado a cada instante, como um rio que nunca seca, sempre novo, sempre vivo. A verdadeira alegria não depende de atingir metas, resolver problemas ou chegar lá. Ela não é uma recompensa por esforço, e sim uma lembrança do que você realmente é. A paz e o bem-estar já existem aí dentro agora mesmo. Não há necessidade de esperar que tudo se resolva para sentir-se bem. Esperar pela felicidade é adiar a vida. Ela está aqui, no silêncio entre um pensamento e outro, nos espaços de aceitação e presença. O segredo não está em buscar algo fora, mas em soltar tudo aquilo que obscurece essa felicidade natural. A mente cria inúmeras ilusões, de que é preciso melhorar, conseguir mais, superar alguém ou provar algo. Mas nada disso traz a verdadeira satisfação. Ao remover essas camadas, o que resta é simples, puro e poderoso. Um estado de contentamento incondicional, disponível sempre que se está presente. A maioria das dificuldades que enfrentamos surge das histórias mentais que aceitamos como reais. A vida por si só é leve, gentil e generosa. São as interpretações da mente, moldadas por crenças e memórias, que tornam a experiência densa. Quando nos libertamos das ilusões, a vida revela sua verdadeira suavidade. Momentos de intensa felicidade podem surgir do nada, sem uma causa lógica ou externa. Nesses instantes, parece que todo o peso desaparece, e tudo que um dia doeu perde sua importância. Esses momentos não são raros. Eles estão disponíveis o tempo todo, esperando apenas que a mente silencie. A alegria natural da existência é como estar apaixonada pela vida, por nada em especial. Uma sensação vibrante de encantamento com o simples fato de estar viva. É a alegria de ver uma criança sorrir, de sentir o vento no rosto, de respirar profundamente. Uma felicidade sem motivo, sem justificativa, sem meta. Quando nos rendemos a esse estado, ele se perpetua. Uma maneira simples de tornar essas crenças visíveis é pedir internamente para que elas se revelem. Frases como "me mostre minhas crenças claramente, uma de cada vez", funcionam como comandos que ajudam o subconsciente a trazer à tona o que está escondido. Comece a prestar atenção a frases que você diz no automático, como "eu acredito que" ou "eu não acredito que". O que vem depois geralmente indica uma crença. O mesmo vale para "eu acho que" ou "eu não acho que". Essas expressões são pistas que revelam o conteúdo mental que sustenta padrões profundos. Ao perceber que uma crença é apenas um pensamento recorrente ao qual você deu valor, ela começa a se desmanchar. E junto com ela se vão todos os pensamentos que se amarravam àquela ideia. Crenças não existem isoladamente. Elas atraem pensamentos semelhantes e criam redes mentais que podem durar anos ou até uma vida inteira. Isso explica por que tanta gente sente a vida como algo pesado ou difícil. Na verdade, são as crenças que tornam a experiência tão desgastante. Considere, por exemplo, a ideia de que você está sozinho no mundo. Pense em quantos pensamentos são associados a isso: medos, inseguranças, comportamentos de afastamento. Agora imagine a leveza que surgiria se essa crença deixasse de existir. É como uma árvore que no outono solta suas folhas secas sem esforço algum.
Assim também podemos soltar crenças que não servem mais. Outro caminho para revelar crenças escondidas é observar suas reações. Toda reação emocional intensa indica que há uma crença subconsciente sendo ativada. Se uma notícia inesperada, como uma conta alta ou um imprevisto financeiro, causa ansiedade ou raiva, isso pode apontar para uma crença de escassez. Mas mesmo essa crença só tem força porque você acredita nela. Assim que essa reação é observada com atenção, ela perde parte do poder. Observar é diferente de reagir. A mente reage, mas você pode apenas observar. Quando faz isso, não se identifica com a emoção, e o padrão começa a se desfazer. Quando surge uma reação, ao invés de mergulhar nela, apenas veja o que está acontecendo. Qual é a crença por trás desse incômodo? Quando uma crença é reconhecida, ela já começa a se dissolver. O simples ato de estar consciente enfraquece a negatividade, porque a consciência é mais forte que qualquer construção mental. A mente tende a tomar tudo como pessoal, mas quando você observa sem se identificar, começa a ver que não é a mente, é apenas quem a observa. Esse processo de observação e soltura é poderoso. Se você deseja mudar um hábito ou comportamento repetitivo, comece apenas observando com calma, sem julgamento. A clareza surge naturalmente, e com ela, o alívio. Cada crença que se dissolve traz uma sensação de expansão. A vida começa a se transformar sem esforço. As coisas fluem, os desejos se realizam com mais facilidade, e uma nova vitalidade começa a emergir. Um exemplo real desse processo é a jornada de Lester Levinson. Após receber um diagnóstico grave de problemas cardíacos e poucos meses de vida, ele se retirou para refletir profundamente sobre tudo o que acreditava. Em apenas 3 meses, liberou crenças, emoções e apegos internos. O resultado foi uma cura completa. Ele viveu com saúde e alegria por mais 40 anos. Ao soltar tudo aquilo que o limitava, encontrou sua verdadeira essência, além da mente e das histórias que ela contava. Uma crença nada mais é do que um pensamento que foi repetido tantas vezes que acabou sendo aceito como verdade. Essas construções da mente nos limitam justamente porque surgem a partir de interpretações mentais. Um exemplo comum é a ideia de que algo pode ser bom demais para ser verdade. Esse pensamento geralmente começa quando ouvimos outras pessoas afirmarem isso. E com o tempo, acabamos absorvendo a ideia. À medida que acreditamos nisso, passamos a identificar situações que confirmam essa suposição, o que reforça ainda mais sua presença em nossa mente. Assim que uma crença é internalizada, ela se instala no subconsciente e começa a agir automaticamente, moldando a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Pensamentos por si só não têm poder, a não ser que sejam aceitos como verdadeiros. Quando damos crédito a uma crença, ela passa a gerar uma cadeia de pensamentos que se repetem continuamente. Acreditar que algo bom não pode durar, por exemplo, pode desencadear ideias como sempre que estou feliz, algo ruim acontece em seguida. Esses ciclos se tornam gravações mentais automáticas, repetidas como se fossem mensagens gravadas. Imagine atender uma chamada em que uma voz automatizada diz que você deve transferir dinheiro para manter sua conta segura. Você provavelmente não daria atenção a isso. No entanto, muitas vezes aceitamos sem questionar as mensagens mentais internas que funcionam exatamente como essas gravações automáticas. As crenças influenciam profundamente nossa realidade, porque projetamos no mundo externo aquilo que carregamos internamente, e essa projeção volta para nós na forma de experiências. Se, por exemplo, você acredita que só é possível ganhar dinheiro através de esforço intenso e constante, dificilmente perceberá caminhos alternativos para a prosperidade. Esse tipo de crença atua como um filtro que impede você de ver novas possibilidades. Nossas crenças funcionam como limites que nós mesmos colocamos. Sempre que temos uma opinião muito firme sobre algo ou alguém, essa visão tende a se manifestar em nossa realidade. Um pensamento só tem força quando carrega a energia de uma crença por trás. A origem do sofrimento está diretamente ligada a essas crenças internas que mantemos. Muitas delas são tão disseminadas que nem sequer paramos para questioná-las. Sofremos por causa de ideias equivocadas que adotamos sobre a vida. Alguns pensamentos que causam estresse são tão comuns que passam despercebidos, como o conceito de que tudo só pode ser conquistado com muito esforço e renúncia. Essas ideias podem nos manter presos a padrões de escassez, doenças, medo e conflitos nos relacionamentos.
As situações que enfrentamos frequentemente refletem aquilo que está guardado no nosso subconsciente. Ao transformar nossas crenças internas, podemos transformar também as experiências externas. Muitas ideias que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo estão tão enraizadas que parecem verdades absolutas, mas não passam de construções mentais. Elas não são a realidade em si. Aprender a observar e soltar essas crenças limitantes, como a noção de que só merecemos algo se lutarmos muito por isso, abre espaço para uma vida com mais leveza e plenitude. É necessário investigar as ideias que aceitamos como verdade desde a infância. Recebemos muitas delas de pais, professores, amigos e da cultura em geral. Com o tempo, essas ideias se instalam profundamente no subconsciente e começam a dirigir nossas decisões e comportamentos. Um exemplo simples é acreditar que perder peso é algo muito difícil. Essa convicção pode criar obstáculos reais ao progresso. Quanto mais tempo essa crença permanece, mais ela se fortalece. As crenças são compostas por pensamentos frágeis e transitórios. Quando nos tornamos conscientes delas, podemos dissolvê-las. A presença da consciência é suficiente para desfazer uma crença, junto com os sentimentos negativos que a acompanham. Adotar uma atitude de libertação desses padrões conduz a estados mais elevados de bem-estar e liberdade interior. Romper com essas estruturas internas nos permite expandir além das fronteiras mentais que limitam nossas possibilidades. Para desfazer uma crença, é preciso reconhecê-la como tal. Perceber que é apenas uma ideia e não um fato. A partir desse momento, ela começa a perder força. A consciência tem um poder transformador sobre os conteúdos da mente. Mesmo que no início seja difícil identificar certas crenças, assim que elas vêm à tona, o processo de dissolução se inicia naturalmente. Com o tempo e com a manutenção dessa consciência, essas antigas ideias perdem completamente o espaço que ocupavam e podem até ser esquecidas. Crenças e memórias são constituídas pelos mesmos elementos, pensamentos armazenados no subconsciente. Quando eliminamos uma crença, todos os pensamentos ligados a ela também se desintegram, inclusive os que sustentavam memórias relacionadas. Liberar-se desses padrões é essencial. Em algum momento da vida, todos nós seremos chamados a deixar para trás nossos sistemas de crenças. Eles não nos acompanham além da existência física. Por isso, faz sentido começar a abandoná-los agora, aos poucos, um por um. Descobrir como é viver sem estar preso a crenças é como experimentar um tipo de liberdade que antes parecia inalcançável. Crenças como a de que é necessário sofrer para ser feliz, ou de que nada vem fácil, são apenas histórias que aprendemos a repetir sem perceber. Quando começamos a soltar essas ideias, pouco a pouco abrimos espaço para uma nova forma de viver, mais fluida, leve e plena. Cada crença que se desfaz remove um peso invisível, e com isso uma nova dimensão de bem-estar pode surgir. A consciência pura em si não carrega crença alguma. Ela compreende tudo sem precisar se apoiar em ideias fixas. Os sistemas de crença parecem sólidos, mas não têm substância real, são como sombras, que só parecem assustadoras quando não as olhamos diretamente. Uma vez iluminadas pela consciência, perdem sua força. Liberar essas estruturas mentais permite acessar uma vida mais autêntica, onde não é preciso lutar tanto para experimentar alegria, abundância e paz interior. Descobrir essa fonte interna de felicidade muda tudo. A partir daí, toda ação, todo movimento, toda escolha surge da plenitude e não da carência. Quando estamos verdadeiramente felizes, tudo flui melhor. Os problemas se resolvem com mais facilidade, as decisões ficam mais claras, as relações se tornam mais leves. A vida exige menos esforço quando você está em paz consigo mesma. Quanto mais nos identificamos com a felicidade que já está presente, menos precisamos correr atrás de algo. A busca compulsiva por satisfação cede lugar a uma quietude abundante. As conquistas ainda podem vir, mas elas não serão mais a fonte do nosso valor ou bem-estar. Elas apenas se somam a uma alegria que já existe. Não há felicidade no mundo exterior se ela não for primeiro reconhecida dentro de você. Muitos continuam procurando onde ela nunca esteve, em coisas, status, reconhecimento. E quanto mais buscam, mais se frustram. A verdadeira realização vem quando percebemos que nada precisa ser adicionado à nossa essência. Basta permitir que o que é falso se desfaça. Essa é a felicidade que não depende do tempo, da sorte ou das circunstâncias. Ela está além da dualidade. Ela é você,
antes de qualquer crença, antes de qualquer nome, antes de qualquer história. Quanto mais profundamente você habita esse estado, mais tudo se encaixa com facilidade. E então, aquilo que um dia parecia distante ou impossível se manifesta sem esforço. Se você chegou aqui, comente. Eu posso manifestar tudo o que desejo.